Um sujeito entra num boteco e vê que só haviam duas pessoas trabalhando. Um senhor atendendo e uma senhora na cozinha. Os dois já eram bem velhinhos e pareciam serem os donos do boteco. O sujeito então pede para o velhinho um café. O velhinho diz: "Certamente, meu senhor." Ele se vira para a senhorinha e diz: "Amorzinho, você poderia trazer um café para o nosso cliente aqui?" O sujeito fica surpreso com o atendimento e fala: "O senhor também pode me trazer umas rosquinhas para acompanhar o cafezinho?" "Claro, meu senhor." Ele se vira novamente para a mulher e diz: "Queridinha, traga também rosquinhas de chocolate para o nosso cliente, tá?" O sujeito fica impressionado com o atendimento e logo pede um pedaço de bolo de bananas. "É pra já." "Minha princesa, pode trazer um pedaço de bolo de banana agora?" O sujeito não se aguenta e pergunta: "Que bonito o tratamento do senhor com esta senhora. Vocês são casados?" O homem, sem hesitar, responde: "Sim, meu senhor. E há 56 anos." "Caramba! E depois de tantos anos ainda continua com este tratamento carinhoso com sua esposa?" "Parabéns." "Tratamento carinhoso, escambau. É que eu esqueci o nome dela." Num navio, havia um capitão que era conhecido por ser muito valente nas batalhas contra os seus inimigos. Um certo dia, navegando pelos mares, o navio é perseguido por um outro, só que pirata, e o conflito era inevitável. O capitão então grita: "Tragam minha camisa vermelha!" Ele então veste a camisa e ordena aos seus homens: "Lutem e acabem com estes malditos piratas." Lutaram e venceram a batalha, expulsando os piratas dali. Dias depois, eles avistam mais dois navios piratas o seguindo. Ele não hesitou. Pediu sua camisa vermelha e deu a mesma ordem aos seus homens, que lutaram e venceram a batalha novamente. Ficam felizes e fizeram uma grande festa no navio à noite, regada a muita comida e bebidas. Um dos seus homens perguntou para o capitão o motivo dele sempre pedir a sua camisa vermelha antes das batalhas, e ele disse: "Muito simples, marujo. Uso a camisa vermelha, porque se eu for ferido durante a batalha, vocês não poderão ver o meu sangue e continuarão a lutando bravamente." Todos ficam calados e depois aplaudem maravilhados diante de tanta coragem do seu capitão. No dia seguinte, o capitão avista 5 navios piratas vindo em sua direção e seus homens ficaram assustados. Correm para ouvirem o comando do seu capitão que grita: "Marujos, tragam minha calça marrom!" Numa sala de aulas, a professora se vira para os alunos e pergunta: "Mariazinha?" A frase "Na janela havia uma mulher observando" está no singular ou no plural? Ela responde que estava no singular e a professora a parabeniza. "Joãozinho?" E a frase "Na janela haviam várias mulheres observando" é o quê? Certamente fofoca, professora! O dono de uma empresa entra na sala de vendas e conta uma piada, e todos caem na gargalhada, menos um dos presentes. "O que foi, meu rapaz? Não gostou da piada que eu contei?" "Não, senhor." "É que eu não trabalho aqui." Um cirurgião vai até a sala de esperas do hospital e diz para um sujeito que estava lá aguardando notícias: "Eu tenho uma péssima notícia para te dar a respeito da cirurgia da sua mãe." "Doutor, ela não é minha mãe. Ela é minha sogra." "Opa! Então, neste caso, eu tenho uma excelente notícia para te dar." Uma garota bem novinha entra completamente nua em um bar e pede uma bebida bem forte. O barman a atende e depois fica olhando fixamente para o corpo da garota. Ela então toma toda a bebida e pede outra. O barman a serve novamente e continua olhando fixamente para o corpo dela, que não aguenta, e grita: "O que foi? Nunca viu uma mulher nua?" O barman, com toda a educação, então diz: "Já vi sim. É que eu estou curioso para saber de onde a senhora vai tirar o dinheiro para pagar as bebidas." Um casal estava viajando pelo mundo e vão visitar o famoso Poço dos Desejos de uma cidade. O homem, então, retira uma moeda do bolso e a joga de costas no poço.
A mulher, vendo aquilo, retira uma moeda da bolsa e ia fazer o mesmo, mas ela se desequilibra na mureta do poço e cai lá dentro. O marido então grita: "Não é que funciona mesmo?" Uma escola infantil vai visitar uma delegacia de polícia para verem como eles trabalham na cidade. Nisso, eles entram numa sala onde haviam várias fotos na parede de pessoas perigosas. Joãozinho, vendo as fotos, aponta para uma e pergunta para o policial: "Seu policial, este sujeito é perigoso mesmo?" "É sim, garoto. A polícia já o está procurando há mais de 6 meses." "Então, por que a polícia não o prendeu quando tirou a foto?" Diz a lenda que Jesus estava digitando textos da Bíblia nos computadores da rede Paraíso, quando faltou energia e não havia backup. Todos então perdem o que haviam digitado, menos Jesus. Sabem o motivo? Porque só Jesus salva. Você sabe como se faz para se ganhar um choquito? É só você colocar o dedito na tomadita. E qual o vinho que não tem álcool? O ovinho de codorna. Esta é boa. Vocês sabem como as enzimas se reproduzem? É só colocar uma enzima da outra. Um policial chega na delegacia de polícia, todo sorridente e feliz da vida. Um colega lhe pergunta: "Por que você está feliz e sorrindo à toa?" "É porque eu tive uma noite muito boa. Imagine que eu estava fazendo amor com minha esposa, e quando eu estava chegando quase lá, eu dei um tiro para cima. Ela tomou um baita susto, contraiu a perseguida, e daí eu cheguei lá muito mais gostoso. Eu recomendo, faz isso e não vai se arrepender." No outro dia, o colega chega com uma cara de merda no trabalho e seu amigo lhe pergunta: "E aí, a dica que te dei ontem não deu certo?" "Deu nada. Imagina que eu estava fazendo um 69 com minha esposa, e quando eu estava quase chegando lá, dei um tiro para cima. Ela tomou um baita susto, mordeu meu bilau e cagou na minha cara. Para ficar mais engraçado ainda, me sai um sujeito pelado do guarda-roupas gritando: 'Por favor, não atira em mim!'" O filho mais velho do Jacob o chama no canto da sala e fala: "Pai, eu engravidei a filha do porteiro." Jacó então grita: "O quê? Mas ela nem judia é, e além de tudo é pobre." "Não se preocupe, pai. Ela concordou em tirar o filho, mas eu preciso de $1.000. Jacó grita de novo: "O quê? Você pensa que Babai Jacob está dando o redondo por aí?" "Poxa, pai, então o senhor será avô de um neto de uma não-judia." Jacó coloca as mãos na cabeça e responde: "Pensando melhor, isto seria pior. Toma aqui o dinheiro, seu irresponsável." Dias depois, o filho do meio chama o pai para o mesmo cantinho e diz: "Babai, aconteceu um acidente e eu acabei engravidando a filha do rabino." Jacó, novamente aos gritos, diz: "O quê? Você tá louco, minha filho? Justamente a filha do rabino." "Mas não se preocupe, babai. Ela disse que tira o filho, mas eu preciso de $1.000. Jacó fica indignado de novo e grita: "O quê? Tá pensando que Babai Jacob anda dando o redondo para ganhar dinheiro suado? Tá maluco da cabeça?" "Tá bom. Então o senhor será avô logo." Jacó pensa bem e diz ao filho, pensando melhor: "Isto vai ser um escândalo e é melhor tirar mesmo. Toma aqui o dinheiro, seu irresponsável." Na semana seguinte, a única filha de Jacó o chama para o mesmo canto da sala e diz: "Pai, eu nem sei como lhe falar, mas eu estou grávida." "Buta merda! Até que, enfim, vai entrar algum dinheiro nesta casa." Um cara desesperado pega o telefone, disca um número e grita: "Socorro! Minha sogra quer se suicidar e disse que vai pular da janela aqui, do 30º andar." Do outro lado do telefone, um sujeito diz: "Eita, o senhor discou para o número errado. Aqui é da carpintaria e não da delegacia." O cara então grita: "Eu sei, é que a janela não quer abrir."